Boa tarde, queridos. Então, conforme prometido, estou fazendo a gravação da nossa aula de agora à tarde. É uma aula rápida, eu estou focando em aspectos bem pontuais, para a gente também não perder muito tempo e poder rever a aula depois, etc., né? Eu vou falar um pouco de linguagem verbal e não verbal, e espero que vocês gostem aí do que a gente está preparando para a aula de hoje, que é a questão de charge de tirinha. Então, vamos lá. Estou apresentando, deixa eu só confirmar se está aparecendo a apresentação. Só um minutinho. Tá ótimo, tá, beleza. Então vamos adiante. Então, linguagem verbal e não verbal. O que é fundamental? É o não verbal, é a imagem. Pensem lá comigo. Se o vestibular, o Enem quisessem focar no verbal, no linguístico, eles teriam colocado um texto com palavras, e não teriam colocado uma imagem. Então, o fundamental é a gente olhar para o não verbal, para a imagem, e verificar quais elementos estão ali. O que é necessário na hora de interpretar ou na hora de fazer a relação de produção de texto. O fundamental é a gente relacionar o verbal, dizer o que está escrito, com o não verbal, que é aquilo que é a imagem propriamente dita. Por exemplo, o que a gente pode saber olhando para essa frase a seguir? Ó? Pessoal vem daqui mesmo. Veja que não dá para saber praticamente nada. Agora, se a gente incluir os urubus, vejam que a gente tem uma outra concepção. Quer dizer, os urubus são aqueles bichos que geralmente sentem cheiro de carniça de longe e tal, e eles estão sentindo um cheiro de carniça. E, finalmente, se eu acrescentar a última imagem da charge, o Congresso Nacional, a gente vai ver que é uma crítica do chargista com relação a um cheiro ruim que está vindo do Congresso. Como é que a gente sabe disso? Por conta do papel de cada um desses elementos. Então, uma proposta possível para essa charge seria assim, em um texto de até 10 linhas, explique a charge acima. Então, cuidado, quando se pede para explicar a charge acima, não é para a gente opinar. Ah, eu concordo, eu discordo, de fato, o Congresso, nada de usar elementos que remetem à sua opinião particular. Tá? Sempre pensem que explicar a charge é falar a crítica que o autor tem, que ele está mostrando na charge. Então, é uma crítica a quê? Provavelmente a coisas ruins que estão acontecendo no ambiente parlamentar. Como é que cada elemento se articula com a crítica? Então, qual é o papel dos urubus? Qual é o papel da imagem do Congresso? Sem a frase, mudaria o sentido ou não? Com ela, o que significa? E, finalmente, uma proposta possível, uma segunda proposta possível seria de um texto até 10 linhas, comentar ou argumentar se você concorda com a crítica do autor. Aí sim você pode falar se você pensa que ele está certo, se você pensa que ele está errado. Tá? Esse é um ponto importante. Então, as charges, de modo geral, elas revelam um papel crítico da parte do autor, reflexivo sobre um tema político, econômico, social, fogem da narração, que só tem um quadrinho, então evitem, né, não façam narração de charge, porque só tem um quadrinho, não tem elementos que estão contando uma história, e ela está sempre na vertical, é o melhor, geralmente na vertical. Por quê? A gente vai ver uma já que está na horizontal e também a charge. Imagine agora que a gente tem essa frase, esse secou faz tempo. Então, nesse caso, a gente praticamente não entende nada. Por outro lado, se eu acrescentar isso aqui, ó, nível dos reservatórios, esse secou faz tempo, nesse tempo de estiagem, reservatórios de água, né, que acabaram. Agora, se eu colocar esse aqui, com essa terra toda seca, essa expressão ética aqui agora, né, agora o reservatório é de ética. Veja que tem até uma caveirinha aqui, né, de como se fossem ossos perto dessa palavra ética, e de fato secou, quer dizer, a gente não encontra mais alguém que tenha ética. Mas eu vou acrescentar mais um, colocar a charge toda. Olha aqui de novo o exemplo do Congresso lá no fundo. Então a crítica agora do autor não é sobre a ética de modo geral, como parecia ser aqui. A ética de todas as pessoas acabou. Não. Agora é a ética parlamentar, a ética do Congresso. Aqui uma proposta possível poderia ser um texto até 10 linhas explique a charge. Então é uma crítica a quê? Que tipo de ética? Como é que esses elementos todos são encadeados, né? Como é que isso articula com a crítica? Então, o papel dos elementos linguísticos, da palavra ética, do nível de reservatórios, do balãozinho de fala, né? O papel da imagem do Congresso. Veja que essa brincadeira que eu faço de tirando e colocando os elementos aqui, é exatamente para vocês perceberem a importância de cada um.
A última aqui, né, veja que aqui a gente tem uma, só voltando, aqui a gente tem uma na horizontal, é uma charge, tá? Mesmo o Bennett chama isso aqui de tirinha, mas nós podemos chamar de charge, porque ela é uma crítica, né, tem só um quadrinho, não conta uma história narrativa, etc. E aqui a gente tem uma última charge também do Thiago Hecker, que diz assim: querido, aquela liminar que você pediu contra aquele plano de saúde acabou de ser deferida. Vejam que a mulher está representando uma viúva pelo véu, pelas condições, ela chama ele de querido, tem um papel na mão representando a liminar, e aqui a pessoa muito provavelmente, né, está morta, muito provavelmente não, com certeza, né, está morta, mas muito provavelmente foi enterrada há um bom tempo, a gente consegue ver uma teia de aranha aqui. Isso significa que faz um tempo que isso ocorreu, ou seja, uma crítica à demora da justiça, especificamente com relação aos planos de saúde, as pessoas acabam morrendo. Isso quem tem plano de saúde, né, quem não tem morre antes ainda. As tirinhas, ao contrário da Chai, são sequências de quadrinhos, geralmente são 3. Elas podem ou não ter texto. A narração é possível, porque a gente tem mais de um quadrinho, muito provavelmente tem uma sequência de fatos, e ela geralmente está na horizontal. Vamos ver um exemplo. Aqui alguém está entregando uma caixa para essa bruxinha, ela joga a vassoura fora, aí ela segura a caixa. Outro quadrinho que ela está voando no aspirador de pó, com a vassoura no chão, caixa aberta, etc. Essa aqui é a tirinha como um todo. Veja que é uma tirinha narrativa. O Marquezinho, na Gazeta do Povo, gostava de fazer tirinhas assim, sem texto, mas é uma narração. A bruxinha recebeu uma caixa, quando abriu, verificou que tinha dentro era um aspirador de pó, saiu voando com o aspirador, deixando a vassoura de lado. Estou narrando o que está acontecendo. Não preciso fazer concordar, discordar, dizer que é um absurdo ela ter jogado a vassoura, nem nada. Mas o que eu quero mostrar é, olhando para essas características aqui da tirinha, sequência de quadrinhos tem 3, não tem texto, tem uma narração que é possível, tem a sequência de fatos e está na horizontal. As propostas possíveis para essa tirinha seriam apresentar a sequência narrativa que estabelece na tirinha, então um texto expositivo, também não tem crítica, porque é apresentar a sequência narrativa, parecido com o que a UFPR pediu em 2020, a gente vai ver no final, ou explicar a tirinha considerando o papel da tecnologia na vida das pessoas. Veja que aqui também, explicar a tirinha considerando o papel da tecnologia não tem análise crítica, não é opinião pessoal. É mostrar a tecnologia na vida das pessoas a partir do que a tirinha está representando. Não é o que eu penso, o que eu acredito. Ah, que absurdo, ela jogava a vassoura fora, porque hoje as pessoas de fato não querem mais saber das coisas antigas, jogam fora, etc. Tá? Não, não é isso. É o como é que a gente analisa criticamente a tecnologia na vida das pessoas a partir daquela narração. Vamos ver um outro exemplo? Esse aqui é uma tira do Calvin, esse aqui é o pai do Calvin, né? A tira do Calvin feita pelo Bill Watterson. Então, o pai do Calvin diz assim na frente do computador: antigamente, se um cliente queria algo para uma semana, o trabalho era considerado urgente, e sorte dele se conseguisse o que queria. Hoje, com modems, faxes, celulares, todo mundo quer tudo para ontem. O aperfeiçoamento tecnológico só aumentou as expectativas. Essas máquinas não facilitam a vida, elas tornam a vida mais agitada. 6 minutos no micro-ondas, quem tem esse tempo todo, diz o Calvin aqui no fundo. E aí o pai dele disse, se quiséssemos mais lazer, devíamos inventar máquinas menos eficientes. Bom, por quê? Porque ele está dizendo aqui que as máquinas não é que facilitam, elas tornam a vida mais agitada, porque à medida que elas fazem trabalho em menor tempo, a gente tem mais tempo para quê? Para trabalhar, não para descansar. Por isso, para ele, se a gente quisesse descansar mais, tinha que ter máquinas mais lentas, porque as pessoas teriam menos expectativas, a gente teria menos acúmulo de trabalho. Uma das propostas da Federal sobre esse quadrinho foi assim, um texto de 6 a 8 linhas, explique a lógica do último quadrinho, que é, se quiséssemos mais lazer, devíamos inventar máquinas menos eficientes. Veja que aqui é uma análise crítica sobre essa lógica do último quadrinho. Qual é a crítica do autor? Não é a minha opinião, eu discordo, as máquinas nos ajudam. Não, é dizer que, de fato, ele está relacionando a efetividade da máquina, a eficiência, a efetividade, com mais trabalho e menos lazer. Bom, uma proposta adicional podia ser argumente ou comente se você concorda com a afirmação do pai do Calvin no último quadrinho. Aí sim é para você falar a sua opinião. Eu concordo. Eu acho que, de fato, a gente está acumulando coisas, etc. A tecnologia não está substituindo o que devia substituir e está substituindo o que não podia. Então, aqui a gente tem que fazer uma análise daquilo que a gente acredita. E não é só para ficar na tirinha. Se ficar só na tirinha e explicar o que o pai do Calvin falou, a gente vai perder nota.
Bom, na federal do ano passado, né, naquela prova, eles colocaram a HQ, um exemplo, né, uma parte de uma história no HQ, e a gente consegue perceber que alguns elementos dessa questão da linguagem verbal e não verbal que eu tinha comentado com vocês. Então, tem sequência de quadrinhos, tá? Não é uma tirinha, obviamente, porque é muito grande, então, de fato, é uma história em quadrinhos. Aí a gente tem uma sequência de fatos que estão acontecendo, tem elementos verbais aqui, ó, como um em, tudo bem aí, a pessoa grita, etc. Tem mais a linguagem, tem os olhos, o ângulo que o quadrinista, né, o cartunista está desenhando os seus personagens, os elementos que ele vê. Não coloquei tudo aqui, mas para a gente perceber, não é uma narração, uma sequência de fatos, eu consigo perceber uma narração. De fato, é isso que eles pediram no enunciado. Escrever um texto narrativo contando os fatos apresentados ali e elaborando um desfecho para a história. Então, veja, texto narrativo. Eu posso colocar elementos de narração. Né? Eles ainda acrescentaram o seguinte: fazer transposição da linguagem visual para a linguagem verbal. E é aqui que entra essa aula de hoje. O elemento visual é essencial para eu contar a minha história. Então, qual é o espaço, qual é o tempo, quais são os personagens, o que está acontecendo ali. Esses elementos visuais é que me ajudam a contar a história. E olha o ponto que é importante aqui no final desse trecho, sem precisar recorrer às imagens. O leitor que estivesse lendo o teu texto não precisaria recorrer às imagens para entender o que você quer dizer. Esse é um ponto fundamental na hora de explicar uma charge, uma tirinha ou um texto não verbal. A gente precisa explicar de modo que a pessoa não precise ver, assim como era o resumo que eu comentei lá com vocês. O resumo tem que ser tão bom de modo que a pessoa diga, eu acho que eu quero ler esse texto, mas não precisa. O principal está dado no seu resumo. Mesma coisa na explicação do texto não verbal, do texto visual. O teu texto tem que ser capaz de explicar tudo. O seu desfecho tem que ser coerente com o enredo apresentado. Então, a Amanda me fez uma pergunta na live, assim, professor, mas eles pediam um desfecho, assim, fora do senso comum, como é que eu faço isso? Bom, todos os textos precisam sair do senso comum, foi a resposta que eu dei para ela. Se a gente contar coisas muito simplesinhas na narração, muito simplesinhas no resumo, muito simplesinhas no dissertativo argumentativo lá do Enem, a gente não vai conseguir boa nota, vai ficar na média. Então, por isso que eles queriam um desfecho coerente, mas um desfecho acima, né, um desfecho mais legal. Não só o desfecho, toda a história, porque o desfecho tem que ser coerente com toda a história que você está contando. Então, tem que ser uma história bacana, etc. Então, como é que eu faço isso? Lendo. Precisa ler muito, ler muito, ler muito. É só assim que você ganha repertório. Tá? A questão da quantidade de linhas, é um critério que sempre aparece em todos os vestibulares. E aqui respeitar as características discursivo-formais, que é algo que eu tenho comentado bastante com vocês. Então, o que seria na narração? Personagem, quem que está ali? Posso inventar nome por personagem? Posso. Então, faz parte da característica discursivo-formal da narração, não foge da proposta que eles estão pedindo. Mas, segundo, o espaço. Que espaço é aquele ali? Que lugar é? É perto de algum outro ou não? Posso criar? Posso inventar? Pode. Que tempo é? Não parece ser durante um dia, parece ser de noite. Eu preciso ter essa coerência com a linguagem não verbal, com o visual que está ali. Quando foi isso? Foi na semana passada, muitos anos, posso inventar isso também. O ângulo, o que que se vê? O recorte da cena. Vejo que algumas partes aparece a pessoa assim com o olho, né, assustado, outras horas a gente vê de cima, como se a imagem fosse desenhada de cima, uma câmera de cima, outra hora está mais perto. Então, esse ângulo, esse recorte da cena é importante para a gente conseguir explicar bem e fazer um bom texto. E, finalmente, o texto, os elementos que estão ali, textuais mesmo, e alguns que indicam diálogo, como alguns exemplos que eu li ali para vocês. Eu posso até criar diálogo. Uma outra questão feita pela aluna Maria, ela me pergunta assim, professor, mas se tem pouca linha, como é que eu faço para levar em conta todos esses elementos e dar conta de fazer em 15 linhas, né? Bom, o jeito é, por exemplo, se eu for colocar diálogo, perdão, se eu for colocar diálogo, não colocar na outra linha, em travessão, coloca entre aspas o diálogo. Ele disse, aspas, daí coloca o que a pessoa falou, aí você economiza linhas. Então, dá para inventar uma boa história em 15 linhas. 15 linhas não é pouco, é metade da redação do Enem. E também não precisa inventar uma história, né, do Sherlock Holmes. Uma história simples, mas que tenha esses elementos bem cadeados, com coerência, um desfecho ali bacana, né, todo um texto coerente. Como tem que ser, gente, o resumo, como tem que ser o dissertativo argumentativo. Bom, como é que eu faço isso? Treinando, escrevendo, treinando, escrevendo, treinando, escrevendo. Não tem jeito de fugir do senso comum ou da obviedade sem ser isso. Bom,
acabou, mas tem atividade, tá? Eu deixei para vocês no Google Classroom, um Google Formulários com uma tirinha, e tem 6 questões de resposta objetiva, para marcar, como se fosse marcar X, e 2 questões discursivas para que vocês escrevam. Essa atividade vai durar em torno de 40 minutos, 1 hora, para vocês fazerem. Então, eu sugiro que a hora que vocês tiverem esse tempo, entrem e façam para que consigam aproveitar bem, tá? E se quiserem, pode sugerir que outros colegas também façam, tudo, né? Vocês que estão vendo o vídeo, tá? Olha, gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Acho que foi algo bem legal isso do Elias propor para a gente falar nas lives e fazer isso com vocês. Eu peço desculpa a quem não conseguiu entrar no Hangout. Não sei se tem limite de pessoas, nunca percebi isso. Mas as configurações para o Instagram e para o YouTube não deram certo nesse computador. Eu ainda estou mexendo aqui, baixei até um outro aqui, vou ver se vai dar certo. De qualquer modo, o que eu posso continuar fazendo é gravar essas aulas e deixar para vocês. Tá? Um abraço, força aí, muita leitura, atividades e contem comigo. Estou corrigindo os resumos lá, viu? Um abraço, gente. Tchau, tchau.